Este vídeo vai tratar sobre substituição tributária, operações subsequentes, quando ocorre a perda da mercadoria durante aí o transporte. A mercadoria não chega até o contribuinte substituído, ocorre uma perda durante este transporte. Vamos lá, então? Tratamos então aqui da substituição tributária, operação subsequente. Como é sabido, a própria Lei Complementar 87/96 ganhou da Constituição a possibilidade de falar de substituição tributária. E aí ela vem, né, a Lei Complementar, trazer aí algumas espécies de substituição tributária. A substituição tributária subsequente é uma espécie tratada na Constituição Federal, como também na própria Lei Complementar 87/96. Muito bom. Por que falo isso? Porque existem outras espécies. Nós vamos tratar aqui da operação subsequente. O que é esta operação subsequente? Quando eu tenho aí a figura do primeiro da cadeia, eleito por lei, como substituto, aquele que vai ser responsável pelo recolhimento do imposto dele, que chamamos de próprio, e das operações subsequentes. Ele vai realizar uma operação de saída para outros da cadeia, que chamamos de substituído. Podemos ter vários substituídos, podemos, atacadistas, varejistas. Importante dizer que esses substituídos, esses atacadistas ou varejistas, eles vão utilizar esse processo de revenda até o consumidor final com a mesma mercadoria. Essa mercadoria não vai passar por nenhum processo industrial, ela vai ser a mesma, é um processo de revenda até o consumidor final. Muito bem, isso a gente chama de fato gerador presumido, né? Então, o primeiro da cadeia vai recolher o imposto de toda a cadeia, chamado substituição tributária, e este imposto de toda a cadeia, ele é presumido, né? Presume-se que vai acontecer essa operação, né? Veja, sabemos que o imposto, quem arca com o ônus do imposto é o consumidor final. Então, presume-se quanto será o valor desta mercadoria lá com o consumidor final e se recolhe a substituição tributária. Veja, então nós temos aqui uma finalidade de revenda, né? Então, sempre as operações são de revenda com a mesma mercadoria, não há tomada de crédito do ICMS pelo substituído, as saídas subsequentes, então, vão ocorrer sem ICMS, porque toda essa necessidade tributária ocorreu no primeiro da cadeia, e as operações devem ocorrer sempre no mesmo estado. Por quê? Porque se eu estou recolhendo um fato que ainda não ocorreu, sabemos que o imposto vai para o estado de origem, né? Então, sabemos que aqui, este consumidor final tem que estar aí no mesmo estado onde eu estou recolhendo, na mesma unidade federada, a substituição tributária. Muito bem. Aqui nós temos, então, aí na substituição tributária subsequente, cabe, então, esse primeiro da cadeia como responsável pela retenção e recolhimento do ICMS-ST. Então, o que significa isso em termos práticos? Que este primeiro da cadeia vai pegar este valor de ICMS-ST, vai adicionar no total da nota, então, o substituído que vai pagar este imposto, mas o substituto recolhe para o fisco, entendeu? Então, ele tem a função de recolher, mas ele soma, ele adiciona no total da nota, por isso que ele fala retenção, porque o substituído, ele paga este imposto, essa carga tributária, claro, ele vai colocar no preço como custo, porque quem arca com esse custo, a gente sabe que é o consumidor final. Mas o substituído, então, ele vai adicionar no total da nota e ele
paga este imposto. O substituto vai e faz o recolhimento, mas este valor é adicionado no total da nota do substituído. Por isso que a gente fala retenção e recolhimento. E aí, pessoal, o que acontece se o fato gerador presumido não acontecer? Aí, a Lei Complementar 87/96 possibilita ao contribuinte substituído o direito de buscar este valor, né? Quando o fato gerador presumido não se realiza, é assegurado pela lei complementar o direito do contribuinte substituído buscar este valor. Aqui em São Paulo, vemos que esse direito está assegurado no artigo 66, né, da Lei Paulista, que diz: olha, fica assegurado a restituição do imposto pago em razão da substituição tributária, caso não se efetive o fato gerador presumido na sujeição passiva, ou caso se comprove que na operação com mercadoria ou serviço ficou configurada obrigação tributária de valor inferior à presumida. Então, percebam que a lei estadual possibilita o contribuinte substituído buscar este valor, caso não se ocorra a operação ou se pratique um preço menor. Passando isso, então, para a legislação paulista regulamentada, que é o artigo 269, ele diz assim: olha, nas hipóteses de furto, roubo, perda, ou nas hipóteses de isenção ou não incidência, ou nas operações interestaduais, você, contribuinte substituído, pode buscar este valor aí através do preenchimento da CAT 42 de 2018. Então, na não ocorrência do fato gerador presumido, o sujeito passivo substituído pode buscar este valor junto ao fisco. Lembrando que também aí no inciso 1º fala aí do artigo 269, fala das diferenças da base de cálculo presumida com a efetiva. Então, o contribuinte substituído, com preenchimento da CAT 42, vai lá e busca este valor junto ao fisco. Ok, pessoal. E aí, o que eu trouxe aqui para vocês? Uma pergunta recorrente que eu tenho aqui, aí como consultora, sobre perda da mercadoria durante o transporte. Como fica este ICMS-ST para o substituto? Porque a gente vê que tem previsão legal para que o substituído busque este valor. Mas e se o substituído nem recebeu essa mercadoria? E se há uma perda da mercadoria antes de chegar ao substituído? Então, tem uma resposta à consulta publicada aqui recentemente pelo Fisco Paulista, lembrando que a resposta à consulta, ela tem efeito legal para o consulente, né? Então, a resposta à consulta, ela vale para o consulente, mas nos dá aí como parâmetro, né? Nos dá aí como o fisco vem interpretando este tema, né? Então, tá bom. Vejam o que aconteceu. A consulente relata, então, que a mercadoria aí com dos seus produtos está sujeita aí ao regime de substituição tributária, e aí fala, né, que ela realizou aí na modalidade frete CIF, então tem que ser modalidade frete CIF para eu entender aqui essa operação. Então, é uma mercadoria na modalidade frete CIF. O que é frete CIF? Quando o vendedor, ele arca com o ônus do frete. Então, o vendedor arcou com a modalidade frete CIF e a transportadora, então, saiu para entregar a mercadoria até o substituído. Só que aconteceu uma avaria, né? Aconteceu algum problema durante o transporte. E a transportadora está pedindo aí para a consulente, aquela substituta, fazer uma nota de
CFOP 5927, que é uma nota para baixa de estoque. Lembram-se dessa nota? Quando você vai, conta o seu estoque, há um problema, né? Uma perda, deterioração, alguma coisa nesse sentido, você faz uma nota para baixar o seu estoque. Não me parece que aqui é o instrumento adequado para acertar a operação. Então, ela fala, olha, a transportadora está me pedindo uma nota, mas eu entendo que não deve ser feita essa nota, né? Deve ser acertado por nota de débito, ou seja, fazer um acerto de acordo aí com a área comercial. Então, ela questiona como eu devo ter esse reembolso da mercadoria e se é permitido eu estornar o ICMS-ST, porque veja, a gente sabe que o ICMS próprio ocorreu o fato gerador. Lembre-se, o fato gerador do ICMS é a saída do estabelecimento. Saiu? Saiu. Então, o fato gerador aconteceu do próprio. Mas o ICMS-ST, que deveria chegar até lá, o substituído não chegou. Como ela recupera este valor? Veja, o substituído nem quer saber dessa história, porque ele não recebeu a mercadoria. Ele contratou você e falou: você se responsabiliza pelo frete. Como fazer nessa operação? Muito bem, pessoal. Então, eu tenho o substituto, que é o ICMS próprio e o ICMS-ST. Ele dá uma saída com frete e CIF, há uma varia durante o transporte, a mercadoria perde qualquer utilidade econômica, ou seja, ela não tem mais utilidade econômica, então não vai chegar até o substituído, né? Como fazer aí para recuperar esse ICMS-ST? O ICMS próprio ocorreu, fato gerador, tenho que pagar, vai na minha apuração, mas e o ICMS-ST? Então, pessoal, o que acontece com o ICMS e o próprio? O contribuinte pode se tornar o ICMS próprio? Me diga. Aí, tem que emitir nota fiscal de baixa de estoque? E aí, pode pedir ressarcimento do ICMS-ST? Vamos ver tudo isso aqui agora, né? Então, o fato gerador do ICMS é a saída da mercadoria do estabelecimento. Está lá no artigo 12, já tinha adiantado para vocês. São Paulo diz: ocorre o fato gerador do imposto na saída da mercadoria a qualquer título do estabelecimento de contribuinte. Então, pessoal, vejam que aqui as leis, né, lei complementar e lei ordinária, está claro que ocorreu a saída, né? Então, vejam aqui trechos da resposta à consulta, vale a pena a sua leitura lá na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, você consegue a íntegra desta resposta. Mas vejam só, assim, a situação relatada pela consulente envolve perda da mercadoria por avaria durante o transporte, ou seja, após a saída do seu estabelecimento e, consequentemente, após a ocorrência do fato gerador do imposto. Diante de tais esclarecimentos, informamos que, para efeitos legais da legislação do ICMS, portanto, considera-se ocorrido fato gerador no caso relatado. Então, não havia como fugir mesmo do ICMS próprio. Isso já é, então, claro, está claro na legislação que é o fato gerador, é a saída do estabelecimento a qualquer título, mesmo que não chegue até o destinatário. Não há, né, na legislação dizendo tem que chegar até o destinatário. Então, o ICMS próprio aconteceu. A saída do estabelecimento, não há o que se discutir, lançamos lá débito nos livros fiscais. Mas aí continua, né? Frise-se, então, que não tenho que emitir a nota fiscal, tendo em vista que é a operação quando vem a perecer, deteriorar-se ou for objeto de roubo, furto ou extravio dentro do próprio estabelecimento. Então, lembrando, a nota 5927 é uma nota para acerto de estoque. Quando eu vou fazer o inventário do meu estoque, eu vejo que há uma perda aí, eu faço então aí essa nota 5927. Com relação aí ao reembolso, ele diz: olha, isso é uma coisa comercial, né? Então você faz aí do jeito que você quiser aí, não é fiscal, né? A minha recomendação, faça aí um documento lá, uma nota de débito, mas aqui ele diz: olha,
que você quiser, porque não é de cunho fiscal. Muito bem, pessoal. Então, a gente já viu que, neste caso aqui, eu tenho que manter o ICMS próprio, não é caso de estorno, e que eu não posso fazer a nota de baixa de estoque. Mas e o ICMS-ST? Vejam que interessante a resposta do fisco com relação ao ICMS-ST, né? Veja, a gente estudou o ICMS-ST, que ele tem previsão legal para o substituído. Veja que quando vem a portaria CAT 42 de 2018, ela não fala nada sobre o substituto, ela não traz essa operação. Então, vejam que está aqui, um trecho aqui da própria resposta à consulta. Sobre a parcela referente ao ICMS devido pelas operações subsequentes à da saída da mercadoria do estabelecimento da consulente, ressalta-se que a portaria CAT 42 de 2018 não estabeleceu um procedimento específico para se obter o ressarcimento do ICMS-ST, devido sobre a operação realizada pelo substituto tributário. Então, a CAT, lá no artigo 269, ela traz aqui os enquadramentos legais e não fala nada sobre o substituto, né? São aqueles casos que a gente viu do 269. Muito bom. Assim, em razão da lacuna normativa apontada e tendo em vista a não ocorrência do fato gerador que a legislação em vigor presumiu, pera lá, aqui a gente está tratando de um fato gerador presumido, um fato gerador presumido que não ocorreu, cujo imposto já foi recolhido pela consulente, cumpre buscar na analogia, no âmbito do processo integrativo previsto no inciso 1 do artigo 108, uma solução que permite à consulente a ser restituída. Então, veja, pessoal, a resposta à consulta do fisco busca interpretação no CTN, lá no artigo 108 do Código Tributário Nacional. E lá diz: a legislação tributária será interpretada conforme disposto neste capítulo. Então, ele diz assim: olha, na ausência de disposição expressa, então, o que ele quer dizer? Se não tiver aí expresso uma forma de você aí aplicar, a autoridade vai usar aqui o que está no artigo 108. E o que ele está em primeiro lugar? A analogia. Então, ele fala que você pode usar algo semelhante, né? Quem diz isso? CTN. E a resposta à consulta se baseou nisso. E aí, vejam que interessante. Lá no artigo 63, ele trata sobre a substituição tributária, mas a substituição tributária, aquelas operações que ocorrem antecipadas, ou seja, quando você adquire uma mercadoria e essa mercadoria veio de um outro estado, onde não tem convênio com o Estado de São Paulo, onde não tem um acordo com o Estado de São Paulo, pode ser um convênio ou um protocolo, ou seja, não há no CONFAS uma celebração de acordo, o que acontece? Você obrigatoriamente tem que fazer o quê? O recolhimento do imposto, né? A gente chama de antecipação tributária, você tem que fazer o recolhimento do imposto, né? Então, a Lei 6374, lá no artigo 60, fala que você, na entrada da mercadoria, você tem que fazer esse recolhimento. Lembre-se, o artigo 426A traz como fazer este recolhimento. Então, olha que interessante. A Lei 6374, a Lei Paulista, diz: na entrada da mercadoria, quando não há acordo entre os estados, você faz um recolhimento de antecipado. E aí, no regulamento, diz aí: olha, se você que fez esse recolhimento antecipado não ocorrer este fato gerador, você vai poder, né, esse fato gerador presumido, você pode, então,
levar a crédito, tomar crédito desse imposto. Então, ele diz: poderá ainda o contribuinte creditar-se independentemente de autorização do valor recolhido antecipadamente a título de imposto, no caso de não ocorrer o fato gerador. Então, pessoal, este caso aqui trata da antecipação tributária. No caso relatado, não era a saída do estabelecimento, mas o legislador que responde esta consulta usa por analogia este mesmo procedimento. Então, ele diz: olha, o inciso 6º do artigo 63 autoriza o crédito do valor recolhido antecipadamente em caso de não ocorrência do fato gerador presumido. Nos termos do artigo 60 da Lei 6374. Por sua vez, o dispositivo legal, em seu inciso 1º, contempla apenas a hipótese do recolhimento antecipado realizado por contribuinte paulista no momento da entrada da mercadoria no Estado, e não o recolhimento antecipado referente às operações subsequentes realizadas pelo substituto tributário no momento da saída, como é o caso analisado na presente resposta. De toda sorte, entende-se que essas duas situações são análogas, ou seja, ele usou a analogia. E se a legislação paulista permite que o contribuinte que tenha recolhido o imposto relativo à operação própria e subsequente de forma antecipada, no momento da entrada da mercadoria, obtenha o ressarcimento caso não ocorra o fato gerador presumido, não há por que não permitir o mesmo procedimento em razão da ausência de previsão normativa específica para o caso de contribuinte substituto responsável pelo recolhimento antecipado do ICMS no momento da saída das mercadorias, nos termos aqui analisados. Assim, para obter aí o ressarcimento em análise, a consulente pode escriturar aí o crédito nos termos do inciso 6º do artigo 63, ou seja, enquanto não for publicada a norma que disponha de maneira diversa. Então, pessoal, vejam só que nesta conclusão ele diz: pode usar por analogia. Então, neste caso aqui, você pode então lançar este valor aí a crédito, tá? Então, vamos ver a conclusão da ementa. Ocorre o fato gerador no momento da saída da mercadoria do estabelecimento, não é correta a emissão aí da nota fiscal, aquela 5927, a perda da mercadoria por avaria durante o transporte da mercadoria não caracteriza hipótese em que autoriza o ressarcimento do imposto referente à operação própria do remetente, possibilitando apenas o ressarcimento da parcela do ICMS-ST referente às operações subsequentes. Em razão da lacuna normativa verificada na CAT 42, relativa ao ressarcimento da parcela do ICMS-ST destacado na nota fiscal nas situações de perda de mercadoria por avaria no transporte na saída do substituto tributário para contribuinte substituído, o contribuinte substituto pode ressarcir-se desse valor por meio de crédito em sua escrita fiscal, por se tratar de situação análoga à prevista ao inciso 6º do artigo 63. Então, pessoal, muito interessante essa resposta à consulta, vale a pena a gente entender este procedimento do fisco e ainda sugiro, se você tem uma situação parecida, vale a pena fazer aí uma resposta e usar essa daqui como precedente. Muito obrigada, até uma próxima, fiquem com Deus. Tchau, tchau.